Fala, galera! Seja bem-vindo ao podcast mais caliente, mais quente que você já assistiu. Inclusive, já abriu seu vinho? Meu nome é Raquel Malagueta, sou sexóloga e seja bem-vindo ao Malagueta Cast. Roda a vinheta! Oi, gente! Meu Deus do céu, eu tô tão animada, eu tô tão empolgada! Caramba! Esse é o Malagueta Cast depois de 10 anos ralando, 10 anos de luta, chegou os dias de glória. Valeu, Charlie Brown. Galera, esse é o Malagueta Cast, é o podcast mais caliente, um podcast que a gente vai falar de relacionamento, de sexualidade, de vucu-vucu, de uma maneira bem descontraída, bem profissional, não tem nada de putaria, só de vez em quando. E é o seguinte, hoje eu estou aqui com as minhas parceiras, com as minhas companheiras que estão aqui na comissão de frente da nossa empresa. Se você não sabe, o Grupo Malagueta é uma empresa de eventos de sexualidade. Nós estamos aqui no estado de Goiás e a gente domina o chá de lingerie, gente. Se a noiva vai se casar, se vai fazer aquela famosa despedida de solteira, com certeza o Grupo Malagueta está presente. E a gente decidiu criar esse podcast para falar um pouco mais sobre intimidade e relacionamento, né? Para você que sempre segue a gente, que participa dos nossos eventos, ter mais um pouquinho de caliência no seu dia a dia. Então, te prepare, mas ó, como eu falei, abre o vinho, galera. O vinho aqui é presente em tudo pra gente já soltar, já relaxar. E eu já quero apresentar as meninas e falando também um pouco do tema de hoje. O tema de hoje é amor com filtro. Você compara o seu relacionamento nas redes sociais? Os casais aí que você vê, os blogueirinhos que você vê, você fica comparando, sabe, sua relação com aquilo que você vê nas redes? Você já ficou grilado com seu parceiro, com sua parceira, porque viu sua amiga postando, né, que recebeu um buquê de flores do namorado e o seu namorado nunca te deu nada? Como que é isso pra você? Realmente, será que as redes sociais influenciam a forma que a gente guia o nosso relacionamento? Quantas vezes a gente fica grilado ou grilada com a nossa relação real porque ela não é aquilo que você tá comparando, aquilo que você tá vendo no podcast? A gente vai falar sobre isso. E com vocês, aqui do meu lado, ela, a musa do verão, aquela que sempre ganha os concursos de fantasia das nossas confraternizações, gente! Ai, eu não Querida brinco. Bruna, ó, quero que você se apresente e também já responda pra gente. Se você já teve algum momento no seu relacionamento que você comparou, né, a sua vida íntima ali, ou seu relacionamento com o que você viu nas redes sociais, se isso já foi presente na sua vida, conta pra gente, Bruna. Eu acho que hoje é até difícil, né? Não comparar a nossa relação com de outras pessoas. Sim. Já caí muito nessa armadilha, mas hoje eu prefiro comparar minha relação com o que ela era. Uau. E já me organizar para o futuro do que eu quero que ela seja. Mas, querendo ou não, as redes sociais estão aí e estamos todos à mercê dela. Com certeza. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo nisso. E Bruna, como é o nosso episódio de inauguração, se apresente pra gente o que as pessoas precisam saber de você. Ai, meu Deus. Não sei o que vocês querem saber, mas eu sou uma das palestrantes da empresa, da Malagueta. Sou terapeuta, sou sexóloga. E eu gosto muito de divertir, sou esquecida também, mas eu gosto muito de divertir. Gente, eu gosto esquecida, de falar. ela achou que o nosso podcast era amanhã. A Bruna não ia aparecer aqui hoje, entendeu? Ela ia vir aqui amanhã. Ai, gente, nada fora do esperado. Por isso que a gente tem nossas pessoas e nossos companheiros para ir lembrando a gente. Mas eu acho que também o que pode esperar de mim aqui é bastante risada, bastante brincadeira. E um jeitinho também para ser levado a sério, né? Porque todo mundo gosta de ser levado a sério. Com certeza. A gente vai ter um papo sério, mas um papo descontraído também. E eu quero apresentar para vocês a blogueira da nossa equipe, aquela que veio lá de Nerópolis. Nerópolis é a cidade dos docimbão, gente. E ela ensina também a fazer uns trembão no Instagram dela. Luísa Vitória, se apresente e também já depois responda se você chega a comparar a sua vida. Na verdade, eu acho, Luísa, que as pessoas devem comparar o seu relacionamento
Porque a Luísa posta muito, gente. O marido dela é cantor. E, cara, eles se divertem no Instagram, eles fazem conteúdo juntos. Então, assim, acaba que você deve estar gerando muita crise em muitos casais, né, Luísa? Mas e você? Será que você já passou por essa crise? Conta pra gente. Oi, gente, eu sou a Luísa. Como a Raquel já falou, eu sou blogueira, né? Sou sexóloga. Eu sou formada em enfermagem, eu sou enfermeira. E muita gente me pergunta como que foi essa mudança, né? Porque ninguém espera que a enfermagem vá para a sexualidade. Mas eu quis a sexualidade desde antes de me formar. E comecei a falar sobre isso no meu Instagram antes de me formar. Então, eu já falo sobre sexualidade há 5 anos no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram é Prazer Sou Luísa. Não comparem o meu relacionamento com o de vocês. Porque é claro que eu posto as maravilhas, né? Isso. E sem dúvida, eu já comparei várias vezes. Inclusive agora, no Dia das Mulheres, eu fiz isso. Porque todo mundo postou buquê, postava o marido postando o Dia das Mulheres. E o meu marido, você acha que ele levantou da cama e me deu Feliz Dia das Mulheres? Eita, lasqueira. Não, ele não fez isso. Ele lembrou depois de assistir os stories de outras pessoas. Então, isso me deixou muito chateada e foi a partir daí que começou a discussão. Então, sim, eu já comparei. E é um grande problema mesmo a questão das redes sociais pra gente comparar. Sim. E, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, foi algo que eu até falei pras meninas, né, quando a gente foi criar esse podcast. Eu quero que seja muito real aqui. Gente, não me coloque como exemplo. Eu sou porra de exemplo nenhum. Nem eu tira isso. Nós somos mulheres normais. A gente também tem problemas de relacionamento. Nós somos um grupo de amigas que vamos compartilhar aquilo que está na nossa vida e também o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. Mas isso não quer dizer que a gente também não passa perrengues, né? Que nós somos as mais maduras possíveis de forma nenhuma. Então, de verdade, trata a gente com carinho, porque nós somos amigas, gente da gente, como vocês, e passamos perrengues também. E vamos agora falar de perrengue chique. A mamãe sexóloga que está entre nós. Natália, se apresente e fale um pouquinho do tema. Nossa, já poderia, inclusive, contar 1 milhão de coisas de perrengues, mas enfim, vamos por partes, né? Bom, sou Natália, psicóloga, sexóloga, palestrante, integrante, né, dessa equipe maravilhosa, a melhor equipe que existe. E é interessante porque estar na Malagueta Eventos foi uma virada de chave na minha vida e foi tão bem virada que as pessoas têm comentado pra mim no privado de caraca, você tá muito diferente. E eu tô amando essa nova fase. E já até aproveito, né, que estou dizendo isso sobre novas fases para dizer que, de fato, o meu relacionamento, no quesito comparação, também está por essa análise de fases. Comparação, acho que tá dentro do ser humano, né? Sim. Nós olhamos muito para a vida do outro, olhando para o que tá, focando no que tá faltando na nossa, mas nós nos esquecemos da nossa existência, da nossa vivência. E hoje, o que tem me salvado desses momentos de comparação que eu já fiz, nossa, incontáveis vezes, é justamente viver o meu relacionamento. Legal. O que eu tenho dentro da minha casa, que é o meu ouro. Aí deixa os outros ouros e pratas para quem souber ou não aproveitar. Enfim, estamos aqui para discutir um pouquinho disso. Com certeza. E, gente, essa questão de comparação é muito, muito real isso, né? Eu tenho 10 anos que eu tenho empresa, tem 10 anos que eu tô nas redes sociais. E eu lembro que no meu último relacionamento, meu parceiro era muito tímido. E eu queria muito fazer aquelas trendezinhas de casal. E muitas vezes eu me peguei cobrando ele pra fazer algo que nem era ele. Entende? Por quê? Porque tava na modinha, porque todo mundo fazia, porque, não, sou, né, falo sobre relacionamento, você tem que aparecer. E eu lembro que isso foi uma coisa muito ruim quando eu percebi isso, que, poxa, por que eu quero fazer? Relacionamento não tem que ser trend, relacionamento tem que ser real. Por que eu quero fazer algo só porque todo mundo tá fazendo, mas que nem combina com a gente? Então, o que eu percebo muitas vezes é isso, né? Já falando sobre esse tema, é que existe essa tal comparação. E muitas vezes a gente vive tanto no querer postar. Cara, quantas vezes você posta uma foto legal, mas vocês estão brigados?
né? Quantas vezes a relação tá difícil, sabe? E o que a gente fala na rede social é só uma parte. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje, sobre o quanto a gente ficar vivendo nessa internet, comparando, isso pode prejudicar as nossas relações, sabe? Isso pode prejudicar o nosso relacionamento. E para a primeira pergunta, eu selecionei algumas perguntas aqui. Eu postei nas redes sociais, tá, pessoal? E a galera fez algumas perguntas e eu peguei essas perguntas principais para trazer aqui pra gente. E a primeira pergunta que eu quero trazer é: por que a gente tem essa tendência de comparar tanto o nosso relacionamento com o que a gente vê nas redes sociais? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem, né, esse vício de ficar comparando? E aí, meninas, quem pega? Eu vou responder essa, hein? É. A questão da comparação, ela é do ser humano, né? Ela é do homem. A gente compara desde o nosso corpo e com o nosso relacionamento não seria nada diferente. Então, e nas redes sociais é tudo muito perfeito. Nas redes sociais a gente vê recortes ali da vida, a gente vê as maravilhas que tá dentro do relacionamento. Então, é claro que quando a gente pega aquilo ali e vê, o nosso cérebro acaba que acha que o normal é a perfeição. Que o normal é as coisas serem maravilhosas, serem incríveis. E eu gosto de comparar a questão das redes sociais como trailers de filme. Quando a gente vai assistir um filme, a primeira coisa que a gente vê são os trailers. E trailers de filme são recortes das melhores partes do filme. Às vezes, quando a gente vai assistir o filme de fato, acaba que o filme nem é tão bom quanto a gente esperava. E a questão do relacionamento e a comparação com as redes sociais é a mesma coisa. A gente compara tanto ali um relacionamento ou outro com o que é postado nas redes sociais. E se a gente for pegar a fundo o que acontece ali dentro daquele relacionamento, as coisas não são tão perfeitas como são, né? Com então, certeza. acaba que é isso. E eu gosto muito de indicar e falar para as pessoas mesmo que a comparação ela não precisa ser uma coisa ruim. A gente pode pegar a comparação como uma forma de inspiração, sabe? Por exemplo, fulano fez uma surpresa super legal para alguém. Então, eu pego aquilo ali, como que eu posso adaptar aquela surpresa, aquilo que aconteceu naquele relacionamento para dentro do meu relacionamento? Então, é uma forma que eu gosto de trazer para as pessoas, sabe? Porque a gente vê muito que a comparação é uma coisa ruim, mas a gente pode... E isso pode ser como fonte de inspiração. O que não pode fazer é a gente diminuir aquilo que a gente vive como se fosse ruim. Exatamente. Por causa, né, do que a gente vê na rede social. Existe uma coisa que chama responsabilidade social, que é uma das coisas que eu mais me preocupo no meu posicionamento das redes, que é, principalmente a gente, né, que tá à frente, a gente tá nas palestras, todo final de semana a gente tá palestrando, existe uma responsabilidade social nossa, que é o quê? Por exemplo, se todo mundo posta viagem pra praia, comer sushi e iPhone, isso gera uma falsa necessidade nas pessoas. Sim. Que elas só vão ser felizes se ela tiver um iPhone, se estiver viajando pra praia. Gente, eu falo isso ano passado, meu sonho era passar meu aniversário com amigos no Rio de Janeiro. Por que era meu sonho? Porque eu vi isso num negócio de uma blogueira. Eu realizei esse sonho no ano passado. E quando eu tava lá, eu falei, mas por que eu fiz isso? Ou então é só isso? É né? só isso, eu não tô feliz, era pra eu estar mais feliz. E aí eu percebi, cara, isso aqui não era a minha vontade real. Foi uma falsa necessidade que foi gerada pela rede social. E quantas vezes isso acontece também nos relacionamentos, sabe? Sou psicóloga também e eu atendo muitas mulheres que são solteiras. E são 30 mais solteiras. E, gente, isso é um caos. Porque aí elas olham todo mundo relacionando, todo mundo namorando. Eu lembro de uma cliente, né, de uma paciente que falou assim, porque a vida de todo mundo tá dando certo, tá todo mundo casando menos a minha. E eu te digo, não ache que casar é o certo. Porque tem muita gente casando só pra casar com relacionamento merda. Com relacionamento que não é legal. Então, isso acaba... você acha que só porque todo mundo tá casando, tá namorando, que é o certo a se fazer? Calma lá, qual que é a qualidade desse relacionamento? É aquilo, não compare uma vida inteira com pequenos minutos, pequenos segundos da vida que né, as outras pessoas postam. E bora lá.
Vamos para a segunda pergunta que os nossos ouvintes, né, nossos seguidores fizeram. Sobre essa mania que a gente tem de ficar comparando o nosso relacionamento com o que a gente vê nas redes sociais, como que isso... Eu quero fazer essa pergunta para a Natália, nossa psicóloga de plantão. Nath, como que essa comparação do nosso relacionamento com as redes sociais pode afetar a autoestima, a conexão do casal? O que que você percebe que isso dá ruim nos relacionamentos? Nossa, e afeta profundamente e em todas as dimensões dessa palavra. Porque quem se compara demais acaba se sentindo de menos. Menos desejada, menos amada, menos interessante. Tô vendo ali a foto de um casal na praia, eu pensando, meu Deus, qual foi a última vez que nós fizemos uma viagenzinha? E ali a pessoa com um corpão de biquíni numa praia, e você, meu Deus, meu corpo aqui, o que tá acontecendo? Isso gera muita insegurança, muita culpa, muita frustração e muita cobrança, não somente para quem está se comparando, mas para o parceiro ou para a parceira. Porque aí eu jogo sobre o outro a responsabilidade de fazer esse negócio dar certo. Ah, se você não me deu flores esse ano, nossa, no aniversário de casamento você tem que pelo menos arrasar, no mínimo. E aí acaba que gera, o parceiro passa a carregar esse peso de ter que sempre performar esse amor perfeito, esse amor ideal. E aí fica o questionamento, né? O que é um amor ideal? É lógico que dentro de relacionamento saudável nós temos discussões, quesitos mínimos, né? Do que é um relacionamento saudável, enfim. Mas o que é um amor de verdade? A gente passa, inclusive, a pensar sobre como eu me sinto amada. De repente, para a Luísa, ela se sente amada ganhando flores. Oh céus, eu não consigo ter jardim, gente, não consigo ter flores, então eu peço, me dê outra coisa, não me dê flores. Porque eu me sinto amada de outras formas. E eu tô ali olhando todo mundo ganhar flores, então eu acho que eu tenho que ganhar flores porque todo mundo tá indo pelo mesmo caminho. E aí, o amor, ele vira esse palco. Ele perde essa função de refúgio. Eu até brinco assim que nós somos mulheres maravilhas e mulheres empoderadas e aquela coisa toda. Lá fora, nós podemos conquistar o mundo na força do braço, do ódio ou do que for. Mas que nós possamos ter essa sensação, esse prazer na vida de viver um amor tão gostoso, tão saudável, que eu chego em casa e eu tiro, sabe, aquela armadura de Mulher Maravilha e falo, olha, meu Deus, vamos conversar. Então é isso. E acaba que essa autoestima baixa, né? Porque essa comparação demais, ela nos afeta nossas emoções, a gente se sente de menos, como dito. E essa baixa autoestima, ela afeta o desejo. Porque você não tá ali de verdade. Você tá ali pensando que você tem que ficar com o corpo tal, que você tem que programar pra viagem tal. E esse estresse, essa cobrança, não tem libido, não tem prazer, não tem relaxamento, não tem entrega. Então, é um cordão, né? Que uma coisa está ligada à outra. Não, e vira uma cobrança indevida, né? Assim, Sim. tanto para mulher, quanto para o homem, quanto para quem estiver dentro de alguma relação, justamente por ser algo que não faz jus à realidade que ambos vivem ali, né? Então, eu acho até perigoso. Acho que muitos relacionamentos acabam chegando ao fim, não por conta deles, mas por conta da comparação que eles fazem. Sim. Perde a identidade das duas partes, Sim, né? porque aí a gente fica só no Ctrl-C, Ctrl-V, entende? Eu vejo... E, gente, não tem problema nenhum você olhar um casal na internet e você admirar. Sim. Mas é admirar o jeito deles. Qual que é o meu jeito? É como eu falei, né? Pegar como inspiração. Como que eu posso pegar aquilo e adaptar pra minha realidade? Isso. Aquilo cabe dentro da minha realidade? Eu Isso. posso usar isso dentro do que eu vivo dentro do meu relacionamento? Porque às vezes não vive. E isso é interessante porque, assim, nós cobiçamos muito a vida do outro, relacionamento perfeito do outro, mas a grande questão é, e se você realmente trocar de lugar, você vai ser feliz daquele jeito? Muitas vezes a resposta é não. É só porque tá ali uma fachada bonita, porque como a Luísa já disse, nós estamos dizendo aqui, nós postamos o que nós queremos que o outro veja.
E os bastidores? E pra ter aquele formatozinho ali de relacionamento, você vai aguentar os perrengues também, porque todos passam, né? E as conversas difíceis? As conversas Não, difíceis. e do jeito que as pessoas veem coisas bonitinhas, vou me usar de exemplo, porque agora eu uso muito meu Instagram para dar alguns starts, dar alguns insights em mulheres que estão dentro de algum relacionamento, que não estejam tão legal, para ir se despertando ali. Eu acho que de 10 amigos, 7 me perguntaram se tá tudo bem no meu casamento. Tipo assim, sim. Tá desabafando? Aí eu tenho que pegar e mostrar a aliança depois na foto. Tipo, eles estão Bruna, casados. não é por nada, não. Até eu pensei, Bruna. Eu vi a Bruna postando umas mensagens assim. Eu falei, será que ela tá dando uma indireta pros amigos dela? Os textos. Mas engraçado, né, gente? Porque, olha que louco, né? Rede social virou um lugar de resolver treta de Sim. relacionamento. Um lugar de dar indireta. Caraca, gente, de verdade. Que Perdeu triste. o olho no olho. Perdeu, tipo assim, olha no meu Instagram e vê o que eu postei, né? Poxa. Enfim, gente, uma última pergunta aqui. Como que a gente pode, então, já que a gente descobriu que comparar o nosso relacionamento, né, com o relacionamento de outras pessoas que postam na internet é real, todo mundo passa por isso, e isso é um ciclo vicioso, a gente se vicia nesse ciclo, como que a gente pode quebrar, né, se é possível, esse ciclo de comparação e começar a cultivar mais presença, né, ter mais amor real? Então, vamos falar aqui, ajudar agora os nossos ouvintes que passam por isso também, se é possível fazer, né? Como que a gente pode agir nesse ponto de quebrar? Eu respondo essa. Olha, dentro de tudo que eu vejo, eu acho que tem 4 passos que são fundamentais para a gente conseguir chegar nessa quebra desse ciclo, que é a identificação do que é que eu estou admirando tanto nesse relacionamento, o que eu estou sentindo tanta falta, que eu estou vendo nesse relacionamento, que eu não estou vendo no meu. O que é? Que coisa é essa? O que está te instigando tanto? Nossa, engraçado, né? Porque muitas vezes não é uma trend, mas você vê o companheirismo. Entende? Nossa, eles estão se divertindo junto, eles estão rindo junto. Então não é você fazer um vídeo engraçado. O que te cativou é a diversão do casal. Então, caramba, gostei disso. Não, e assistir um filme, às vezes postou porque tá assistindo um filme junto, mostrou a mão. E às vezes é isso que a pessoa tá sentindo falta. Então, assim, identificação, levar para conscientização. Mas para levar para conscientização, não adianta você se conscientizar sozinho dentro do seu relacionamento. Tem que ser você e você tem que levar isso para outra pessoa. Os dois têm que se conscientizar. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum sozinho, já que você está dentro de um relacionamento. Então, a conscientização é outro passo que eu acho fundamental. Para além desses dois, eu acredito muito na diminuição do uso das redes sociais. Com certeza. Porque, ou então, que seja, quando você for abrir ali, que seja algo saudável, algo que tenha realmente a ver com vocês, que vai te fazer bem. Se é algo que você está usando para se comparar, que está se diminuindo a sua relação, é algo que não vai estar sendo saudável. Se é algo que tá prejudicando o seu relacionamento, de você ser obrigada a postar, entende? Isso é legal. Não só ver, mas você tá percebendo que essa auto-obrigação te incomoda, né? Justamente. Então, assim, são passos que são fáceis quando a gente fala. Mas quando você vai realizá-los, eles ficam bem mais difíceis. Então, você ter essa conversa sincera, aberta com a pessoa. Nossa, eu vi uma coisa, nossa, senti falta disso. Nossa, amor, eu vi uma coisa, tô sentindo falta disso, disso e disso. Eu sei que a gente não consegue fazer desse jeito, isso é porque eu vi. Mas e se a gente só tirar 30 minutinhos antes de dormir pra gente assistir uma série? Pra gente jogar um jogo de tabuleiro juntos? São coisas que a gente consegue introduzir. Então, trazer isso para dentro da sua realidade. Tirar aquilo que a gente vê que está fora do nosso alcance e trazer para o que a gente vivencia, para o que a gente realmente consegue ter contato, ter controle e ser algo real. A gente está ali presente naquele momento e fazer daquilo ser um momento gostoso e se tornar o que a gente gostaria que fosse. Ou pelo menos começar esse trabalho. Muito Ótimo. legal, né, gente? Eu acredito que a conscientização, depois que você consegue ficar consciente do que tá te afetando, do que tá afetando seu relacionamento,
as outras etapas que você citou fica bem mais tranquilo. Eu acho que a conscientização é a mais difícil. E às vezes, gente, é necessário a gente verbalizar para conseguir conscientizar, tá? Isso. A gente precisa, às vezes, só depende da verbalização pra gente conscientizar. Que seja pra gente Que mesmo, seja né? pra nós mesmos, em frente ao espelho, mas pra colocar os pingos nos is. Fala assim, ei, então é aqui, ó. Porque verbalizar, às vezes, é difícil até se estivermos sozinhos. E aí a grande questão, né? Como que eu vou ter consciência? Como que eu vou ajustar o meu relacionamento se eu só tenho olhos pro relacionamento alheio? Uau! Né? Porque nós estamos olhando aqui, ó. Eles estão em outra sintonia, outra fase, ajustando outras coisas. E eu tô querendo caminhar junto, sendo que a minha régua é totalmente diferente. Então, meus resultados vão ser diferentes. O pessoal conseguindo tirar uma semana de férias, a gente consegue uma hora só com o menino. Nossa, não dá. É diferente. É o nosso luxo diferente. É nosso luxo. E então, gente, que fica essa reflexão, né? O que ninguém te contou sobre a comparação no relacionamento é que quanto mais você compara, menos tempo você tem de viver uma relação real. Que a gente possa usar as redes sociais de forma estratégica, né? De forma inteligente, de forma de inspiração. Se tá comparando, de verdade, desliga isso daqui, sai dessa rede social, vai viver sua vida real, vai viver seu amor real, porque no fim das contas é isso que é a realidade mesmo, é isso que é a vida, né? É esse amor real. É fácil? Não é. Mas se for difícil, faça terapia. Temos aqui, ó, terapeutas maravilhosas para te ajudar nisso. E, gente, essa primeira parte, finalizamos. Finge que tá triste e fala, igual do chá, né? Ó, mas calma, o podcast não acabou, não. A gente tem aqui 3 quadros. Todo podcast, Malagueta Cast, vai ter 3 quadros. O primeiro quadro é o que ninguém te contou, onde a gente vai discutir algum tema sobre sexualidade e relacionamentos. E o segundo quadro... Ai, vocês já estão com calor, gente? Já me deu um calor aqui, porque o segundo quadro é das dicas rapidinhas. Então, cada pessoa aqui nessa mesa, e já vai chegar um quarto elemento, um elemento provocante, um elemento que tem um vozeirão. Quem será esse elemento que vai chegar? Cada pessoa vai dar uma dica rapidinha. Gente, é rapidinha mesmo, igual lá na hora H, ó. Rapidinho. É 3 minutos, é 3 minutos. 3 minutos. Passou 3 de minutos é rapidinho, não. Não basta só um relacionamento real. Vamos falar de sexo É, real. Não, mas como temos aí o lubrificante siliconado, dá pra ser 3 minutos aí. Rapidinho. Dá pra render. Coloca aí, ó, gente. Então, pra gente iniciar a nossa dica rapidinha, a nossa dica caliente. Rapidinha, mas nem tanto, Bruna. Rapidinho, mas nem tanto, Bruna. Qual que é a sua dica pros nossos ouvintes de hoje? Minha dica é: mulher precisa ser estimulada durante o dia para querer algo à noite. Então, comece com um bom dia com gostinho de quero mais. Isso é interessante, porque muitas vezes você estressa a mina, né? Estressa a mulher e você quer dar uns beijos nela de noite. Deixa eu te falar, qual que é o maior órgão sexual? A Luísa fala muito isso, né? Qual que é o maior órgão sexual de uma mulher? Qual, gente? O cérebro? Aê! É o cérebro. Então, estimule. E como que a gente pode estimular, Bruno? Dá uma ideia aí pros camaradas que tá ouvindo a gente, ou as camaradas. E é tão tranquilo, às vezes a gente acha que precisa de uma coisa grande, mas um beijinho no pescoço. Poxa, cara. Não precisa de uma coisa grande, gente. Pode ser um jequinho daquele. É um gesto que eu quero dizer. É um chocolatinho gesto. pequeno. É um beijinho no pescoço, abraçando atrás, fazendo um cafezinho, levando pra pessoa. É só isso, calma. Gostei. Bem, vamos para a nossa próxima dica rapidinha. Luísa Vitória, que dica que você traz pra gente hoje? A minha dica de hoje é realmente sobre sexo real. Às vezes as pessoas acham que precisa, pra fazer uma coisa diferente, tem que fazer uma coisa mirabolante demais. Gente, não precisa. A minha dica de hoje é pra você explorar um cômodo novo da sua casa. Pare de fazer só na cama do seu quarto. Vai pro banheiro, vai pra sala, vai pra cozinha, inventa qualquer outro cômodo, só sai do quarto. Já vai tirar seu relacionamento da rotina. Gente, não é por nada não, né? Mas assim, esses dias eu dei uns pega em cima da mesa de jantar. Que é isso, Eita. galera? E é muito louco, né? Porque a gente costuma sempre fazer as mesmas Mesmo coisas. lugar. Às vezes fazer algo diferente realmente faz toda a diferença. Gostei. Natália, nossa psicóloga, qual que é a dica de hoje?
A minha dica de hoje é se lembrar que mais importante do que o que está entre as pernas é o que está na nossa mente. É parar de ficar considerando que o nosso corpo tá pronto o tempo todo. Lembrar que a libido, que o prazer, que tudo isso é uma construção de detalhes. Então, separa aí uma playlist que você gosta, uma playlist sensual, uma música que te deixa pra cima, que te deixa na vibe. Tome um banho relaxante, gostoso, no seu tempo. Mamães aí, usa 2 minutos aí a mais que tá ótimo. E o resto vem, porque, de fato, é uma construção de detalhes. Então, abusa dos detalhes, que é sucesso. Ai, adorei. E agora, ela, a dona do cabaré, a dona que é a loiraça de hoje, a nossa querida drag queen, a animadora de eventos, aquela que vai fazer você rir e vai te vender o vibrador sem você perceber. Waisla Blonde, olá, querida. Oi, meninas, tudo bem? Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Que prazer estar aqui com vocês, tô emocionada. Tô bonita, pelo menos? Acho Olha que isso, sim, né? gente, olha isso daqui. Que é Às isso? Esse cabelo, gata. Um carro. Mas é o que tem, né, gente? E aí, gente, o que vocês querem saber da minha pessoa hoje? Olha, a gente já começou o podcast falando sobre comparação nas redes sociais, né? Sobre relacionamentos. Mas esse papo sério já acabou, agora começou a putaria. Por isso que entrou eu na cheguei hora, né? agora. Por isso que você chegou agora. E eu queria que você contasse pra gente, desse alguma dica pras meninas, algo diferente pra elas apimentarem a relação, Waisla. O que você pode dizer? Meninas, pra vocês é muito fácil. Quem já encontrou comigo em algum evento sabe o que eu falo sobre homem. Gente, homem é muito fácil. Ai, você fez algo de errado, o boy tá chateado com você. Corre lá no banheiro, faz uma foto ou um vídeo sensual e manda pra ele. Já resolveu. Já tá pronto, já passou. Manda nudes, então. Manda nude pro boy, gente. Nude não é só pra aquele cara que você tá conversando, que você ainda não tem nada. Manda nude pro seu marido. Legal. Você também, rapaz. Manda nude pra sua esposa, Adoro. namorada, tá? Ai, viajei. Faz uma videochamada, sabe? Apimenta. Quando você tá solteiro, você faz isso com as meninas que você tá interessada. Só que o Nossa. Waisla, eu vou te cortar um pouquinho, porque vamos falar um negócio? Vamos. Porque homem, ele acha que basta mandar foto do pinto dele que não é Verdade, verdade. E não é assim que funciona. Verdade. Manda um buquê de flor Manda ou declarações. Equilibra. Não manda seu negocinho alegre lá do nada, no meio do dia da mulher, que ela não vai gostar, não. Verdade, meninos, tem que aprender a fazer nude, sabe? Mostra, assim, a entradinha, mostra a barriguinha, o mamilo, mostra uma coisa diferente. Mostra o corpinho, o bíceps, também é sexy. Olha, agora vou abrir essa questão de nudes. As pessoas têm que aprender a mandar nudes. Eu não aguento mais receber nude de homem com vaso sanitário do lado, caramba! Caraca, gente! Tem que ter um dom artístico. Um contexto, um negócio. Não, de verdade, mas eu juro, o nude, ele tem que ser bem trabalhado, cara. Porque às vezes você não pensa no cenário. É igual eu, a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre pornografia, né? E, gente, quando eu não sirvo pra assistir pornô porque eu fico comparando os detalhes que estão fora. Imagina um nude, né? Que a pessoa amada te manda. Então, assim, manda um nude, mas manda um nude artístico. Vai lá no Pinterest. Eu não sei se tem no Pinterest. Eu acho que não. Enfim, a gente... Ah, gente, faz um curso de fotografia. Tô brincando, gente, não precisa tanto, mas dá pra ser criativo. Vamos pensar um pouquinho aí que dá pra fazer alguma coisa diferente. E usa o contexto no geral, né? Sim. Avisa a pessoa. Nossa, Não manda uma sim. coisa do nada, igual eu tô falando. Não manda no meio do dia, do nada, você pega, vai abrir uma foto e tá lá, uma foto de um negócio nada a ver. Gente, isso tem algumas pesquisas que falam a quantidade de vezes que um homem pensa em sexo e a quantidade de vezes que uma mulher pensa em sexo. E aí, às vezes, a gente trata a outra pessoa com a lente que a gente se vê. E aí, tu, tipo assim, nossa, me deu vontade agora. A menina tá lá. Assim, que é isso, gente? O Trabalhando, que tá acontecendo? Tá nem Resolvendo pensando- então BO. tem que ter um contexto pra ser gostoso. Não é não? Waisla, você já mandou nudes? Não. Falciane! Hora Caramba. dessa, vai. Até parece. Olha, eu quero agora abrir
um terceiro quadro nosso, que é o quadro Perrengue Chique. O que é o Perrengue Chique, gente? Quando a gente criou esse podcast, um dos nossos intuitos foi falar um pouquinho dos nossos bastidores. Porque vocês não têm noção, né, meninas? Do tanto de coisa que a gente passa nos bastidores dos eventos. Parece tão simples o evento, mas o rolê por trás. Gente, vocês não imaginam. É muito, muito rolê, muita coisa. E assim, quando a gente conta pra vocês, isso deixa mais próximo, né? Pra vocês entenderem o que tá por trás dos eventos. Então, o Perrengue Chique é um quadro que sempre ao final de cada episódio, a gente vai falar pra vocês alguma história legal ou não. Tem muitas histórias tristes, tem muitas histórias que a gente chora também. Mas hoje, eu quero começar com uma história mais engraçada. Vamos aproveitar que a Waisla Blonde está com nós. Chegou a palhaça, né, gente? Não, gente, tem tanta história. E tem uma, Waisla, que eu queria que você contasse pra gente, que eu lembro que eu tava acompanhando o grupo de WhatsApp. Era a assessora Faela. Faela, um beijo pra você. Faela tá lá em São Paulo, gente. Virou cantora famosa, rica, fina. E ela que estava participando desse evento com a Waisla, de um perrengue chique que vocês fizeram em outra cidade, sei lá. Conta pra gente, Waisla. Dos mínimos, você, noiva. Eu sempre vou estar engatinhando atrás da parede pra você não me ver chegando. Às Gente, vezes o porque meu ela joelho entra tá surpresa. ralado, porque eu entro assim engatinhando pra você não me ver. Eu estou escondida dentro de um banheiro, atrás de uma porta, alguma coisa assim. Mas esse, gente, de fato, foi algo muito engraçado. Por quê? O meu show, ele não é bem para as convidadas, né? Ele é bem específico para a noiva. Então, as minhas piadas de entrar mesmo é para a noiva. E aí, a contratante falando com a gente, falando comigo. E eu falei, olha, quando você falar que eu posso entrar, ok. Eu entro no evento, abro o portão, entro no evento, começo a brincar, falo com a noiva, brinco. Todas as convidadas estavam de preto. E eu tô caçando uma moça de branco, com uma faixinha, com algo na cabeça. Eu falei, gente, cadê a noiva? Fiz, assim, uns 10 minutos de piada. Falei, gente, cadê a noiva? Aí as meninas, não, ela não chegou ainda. Eu falei, então, as piadas eram assim, focadas nela, né? Eu tava falando dela. E aí elas, não, senta aí, vamos brincar, agora ela chega. Gente, isso mata o nosso show. Sem contar que me atrasa. Às vezes eu chego no seu evento atrasada, porque tinha uma noiva mais atrasada do que eu. Porque tinha uma noiva que não foi. Não chegou. E aí, Gata, o que você fez? depois de 10 minutos de piada, as meninas falaram, não, senta aí, calma que agora ela chega. Ela chega de tênis, calça jeans, assim, com cabelo sem arrumar, nada. Acho que ela nem sabia que estava acontecendo já pra ela. Aí ela, não, peraí, que eu vou me arrumar e já volto. Aí ela se arrumou, voltou e a gente começou tudo de novo. Mas nisso a gente perdeu uns 40 minutos aí esperando ela. Gente, ou seja, noiva, se você fechar o seu chá de lingerie com a gente, esteja presente desde o início. Vá no seu chá. A gente cobra por hora, entendeu? Então, Principalmente a contratante. Então, se você vai falar que é pra gente entrar, é quando a noiva já estiver no ponto. Porque às vezes a culpa não é nem da noiva, né? é verdade. Gente, isso é muito, muito real, né? Assim, às vezes eu já entrei no evento e a noiva tava no banheiro, cara. E eu, cadê a noiva? Tá no banheiro. E isso quebra, porque a gente trabalha com energia, né? Chega na animação, né? Chega na animação. Eu vou contar um segundo perrengue que eu passei com a Luísa esses dias. Esse último evento que eu vou com a Luísa. O que acontece? Como que são os eventos, né? Geralmente vai a sexóloga e vai uma assessora. E de vez em quando eu gosto de ir nos eventos das meninas, né? Pra fazer uns takes legais e tal. E eu fui com a Luísa. E aí eu só sei, gente, que o evento, o chá de lingerie, era na cobertura do prédio. E quando abria o elevador, a gente não sabia disso, mas dava de cara já com as meninas. E a gente não tava preparada. Então, a gente lá com a caixa cheia de produtos, a gente lá com como é que fala? Com o celular. Procurando música, conectando na caixa. E aí, de repente, abre. E aí, só vai abrindo assim. E eu dou de cara com as meninas. Aí a Luísa, meu Deus, e agora? Gente, a Luísa começa a se esconder. E ela começa a se esconder. E eu, sem eu fazer o que fazer. Eu, vai, Luísa, vai. Ela, não. Aí o elevador só fecha de novo. E a gente desce. Eu falei, Luísa, eu não tava preparada pra isso. Gente, eu só fui encostando assim pra beirada do elevador, porque eu não esperava isso. Eu esperava que tinha uma porta e depois eu ia. Eu não me preparei pra dar de cara com a noiva. A porta do elevador abriu e eu só fui junto com a porta pra beirada, pra ninguém me ver. E a Raquel lá com a cara assim, tipo assim... De pastel, né? Vai, tipo, vai, Luísa.
E é muito louco, gente, saiba que tudo é esquematizado. Tudo que a gente faz tem um porquê, né? A gente entra nos eventos com energia lá em cima. Então, quando quebra essa energia, meio que quebra a nossa energia também. Mas isso aqui é um pouquinho do nosso perrengue chique, né? Cada episódio a gente vai contar um perrengue pra vocês, o que vocês não sabiam dos bastidores aqui do Grupo Malagueta. E, infelizmente, gente, já estamos chegando ao final. Que tristeza. Foi tão rapidinho, foi tão rapidinho. Mas antes de terminar, eu quero dar alguns avisos, eu quero dar alguns recados. Primeiro recado. Você tá vendo essas musas de vermelho aqui, gente? Essas musas de vermelho, nós estamos com a Chic Blouse, que é o nosso patrocinador oficial. Gente, o meu uniforme, né? Eu fiz uma reconstrução de imagem ano passado, que foi quando... Ano passado, não, tem 2 anos, que quando eu comecei a usar vermelho nas palestras, e todo o uniforme foi lá da Chic, né, onde ela fez, e gente, é maravilhoso os looks, hoje todas as meninas estão usando looks da Chic Blouse. Menos eu, gente, não tem patrocínio pra bicha. Cadê os patrocinadores? Manda uma calcinha vermelha pra mim, menina. Mas, inclusive, se você quiser ser nosso patrocinador, não sei se você já viu, a gente já secou uma garrafa de vinho aqui, tá, gente? Estamos buscando garrafa de vinho. O que você quer, Ninguém me bicha? ofereceu. Pede. Ai, pode comer? Gente, o lanche. Quem acompanha os meus stories sabe do lanche. É verdade, que é o lanche, final do né? evento. É drink. Ela é bêbada, gente. A Waisla bebe em todos os eventos. Mentira. Então, nós queremos agradecer mesmo a Chic por estar deixando a gente mais chique. Vai vir muita novidade por aí. Se você quer conhecer mais os looks dela, entra lá no Instagram, ela faz venda online, vende pro Brasil inteiro. São perfeitos looks, perfeitos mesmo. E também o nosso segundo patrocinador, que é o Wilker Paniago, que fez as fotos, gente. Vocês viram que arraso. As fotos de capa, que vai estar sempre aqui com a gente também, que organizou toda a nossa identidade visual. Então, de verdade, gratidão. O Wilker tá até aqui, valeu, Wilker. Muito, 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 muito obrigada. E agora, pra encerrar, eu quero que todo mundo... Vou pegar elas de surpresa, gente. Elas nem estão esperando isso, elas nem estão Começou. esperando isso. Elas nem estão esperando. Vai subindo aqui de baixo. Eu vou escorregar aqui pra baixo. Nesse momento, pra gente encerrar o nosso episódio de inauguração, eu queria que cada uma falasse uma curiosidade sobre a sua vida, algo que ninguém sabe, sobre a sua vida íntima, sobre o seu relacionamento, algo que ninguém sabe sobre a sua vida ou seu relacionamento. Uma curiosidade, vamos aqui abrir o jogo. Nossa, o clima tenso entre os brothers, clima tenso entre os brothers. Vamos lá, meninas, comecem. Querem que eu comece? Sim, né? Por Meu favor. Deus, eu não preparei isso não, galera! A pressão voltou pra você. Uma curiosidade sobre a minha vida. É coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, coisa ruim? Gente, uma curiosidade sobre mim. Caraca, que horror, não corta o quadro! Vamos encerrar o episódio. Tá, uma curiosidade sobre mim é que de todos os produtos que a gente fala, os produtos que a gente vende, os meus produtos favoritos sempre são os brinquedinhos, sempre são os vibro-amores, né, que eles fazem parte da minha vida. Então, hoje eu não falei de vibrador, mas aguarde que nos próximos episódios vocês vão ver os meus melhores amigos aqui. É isso, passa, próximo. Não quero mais falar. Vai, Natália, você gosta de conversar. Curiosidade sobre o seu relacionamento, sobre algo, pode ser onde você conheceu o seu parceiro, alguma coisa que as pessoas não saibam. Na verdade, uma curiosidade sobre mim é justamente a forma como eu estou me reapresentando, existe essa palavra, enfim, porque as pessoas que estão bem próximazinhas mesmo, assim, de dentro da minha casa, consegue entender um pouquinho, inclusive, o que eu estou vivendo agora, de uma fase mais leve, mais descontraída. Mas o que ninguém sabia é porque essa caixinha estava escondida há muito tempo. E agora eu resolvi soltar e abrir tudo. E tá todo mundo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Do nada falando sobre sexo, né? Do job e do Capos ao mesmo tempo, que loucura. Mas enfim, gente, minha curiosidade é porque essa sou eu agora. Já estava lá dentro dela, ela só soltou a gaiola, abriu a gaiola. Justamente. Não é não? Agora a Leoa saiu. Vai, Luísa, não foge. Fale. Eu já ia passar pra Wise. Sabia. Gente, uma curiosidade sobre mim.
Talvez não seja tão curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Eu sou uma pessoa muito intensa. Tudo eu sinto muito forte. Eita! Eita! Não precisa dar Mas, detalhes, por favor. É das coisas boas até as coisas ruins. Então, tudo eu pego muito, eu sinto muito. Por exemplo, a questão da comparação que a gente estava conversando antes mesmo. Se for pra eu me comparar, eu vou me comparar muito. Eu não vou me comparar pouco. Eu sempre sou muito intensa. É até uma coisa que eu trabalho muito dentro do meu relacionamento. O meu marido, Isaac, ele até fala muito de questão de... Eu amo muito a sua intensidade, mas às vezes ela atrapalha um pouco. A intensidade é boa, mas nem sempre, né? Então... Gostei, mulher intensa. Vamos ver, Bastante. suspende o vinho dela, gente. Ela já tá intensa até no vinho. Liza Já Blonde. pegou muito. Uma curiosidade é sobre o que exatamente, gente? Formule uma pergunta, Raquel. Tá, como que você decidiu ser drag queen? Ah, mas aí a gente já não tá falando de sexualidade, a gente já tá fugindo de... É, você quer... Ah, não, então Não, tá. tô brincando, uma curiosidade sobre não, mim. Não, Eu contei essa semana nos meus stories. Eu tinha 9 anos de idade, era uma criança, e eu vi uma drag na TV, falei, quero ser igual ela. Cresci, tô aqui. Mas sobre sexualidade... Gente, eu acho que eu vi muito a Eliana. Eu falei, eu quero ser apresentadora e vender brinquedos. Aí hoje eu tô vendendo brinquedo pra adultos. Eliana, valeu, obrigada. Eu acho que ela deveria lançar um CD agora mais 18 também. Né? Uma curiosidade nesse sentido vai muito no que a Natália falou. Eu sou um menino gay, né? Eu sou um rapaz, eu me interesso por rapazes. E, querendo ou não, o nosso meio, ele é muito preconceituoso com a imagem feminina. Um rapaz, ele quer um rapaz de barba, com trejeitos extremamente masculinos. E por muito tempo, mesmo sendo drag, quando eu não estava montada, eu tentava forçar essa imagem de um menino gay mais masculino. E depois que eu passei dos 25, eu comecei a entender que isso não é um problema meu, se é um problema psicológico é deles, que quem se interessar por mim tem que saber como eu sou, que eu sou um menino durante o dia, sou esse mulherão às vezes. E é isso. Ai, que delícia! Que delícia! Ó, gente, como a gente começou com as 4 sexólogas, posso chamar a produção? Vem cá, Bruninha, pra gente terminar. Eu tô louca de vontade de saber qual que é a Ela sua. achou que não ia Ela achou que não ia participar. Tinha certeza Vem cá. que eu não ia falar. Fala aí, Bru. Diga, amiga. Do lado que aqui em cima a gente não fala. Tá bom. Sexualidade? Gente, a primeira vez que eu beijei meu marido, Ai, meu Deus. eu tava em casa. Maravilhosa, né? Tranquilíssima. Então, meu hálito tava maravilhoso também. Tinha escovado os dentinhos antes de ir. Importante, Ufa. gente. Porém, ele estava na balada. E aí, ele catou um salgado, tacou na minha boca. Ele te fez comer um salgado Ele antes de me te fez beijar? comer um salgado. Porque Ele não levou tinha o de salgado pra sua casa? Não, a gente encontrou num lugar. Ah, E aí ele enfiou o salgado na minha boca pra igualar os hálitos. Eu falei Sabia que era truque dele, eu entendi. Sabido. Olha só, hein, gente? Não façam isso, tá bom? Dica o que não fazer. Se alguém meter um salgado na minha boca, de verdade, é tchau, tchau, bye, bye. E, gente, infelizmente, chegamos ao final do nosso querido Malagueta Cast. Mas sempre estaremos aqui com vocês, me trazendo um tema de curiosidade sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Vamos trazer vinhos, vamos trazer dicasinhas calientes. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um beijinho e até lá!